Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. É ótimo ter a audiência aqui com a gente para mais uma análise. Olá a todos, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar, assim, no informativo de jurisprudência 839, do STJ. Ele é de 11 de fevereiro de 2025. E a nossa missão aqui, é extrair o que há de essencial nessas decisões mais recentes. Exato, destrinchar os pontos-chave. Isso. E para organizar, a gente dividiu em blocos. Neste primeiro, vamos focar em 5 julgados da segunda turma. Tá preparado? Vamos lá. O primeiro caso é o recurso ordinário 275 lá do Paraná. É direito administrativo. E o ponto principal é que a Lei das Estatais, a 13.303 de 2016, ela não se aplica a Itaipu Binacional. Por que isso? Pode parecer estranho, né? Pode parecer à primeira vista, mas a questão central é a natureza jurídica de Itaipu. Ela não é, assim, uma empresa pública ou sociedade de economia mista brasileira típica, sabe? A Constituição e o próprio STJ reconhecem Itaipu como uma empresa supranacional. E a Lei das Estatais, ela regula as empresas nacionais. Ah, tá. Ela não mencionou as supranacionais. Então, aqueles requisitos da lei que foram questionados numa ação popular contra a nomeação lá de um conselheiro, eles simplesmente não se aplicam a Itaipu. Entendi. Faz sentido. Essa natureza supranacional realmente muda tudo. Bom, seguindo aqui. A RESP 2.151.722 de São Paulo. Agora é direito ambiental. A questão era se um site pode ser multado por ter anúncios de venda de animais silvestres. O STJ diz que sim, mas teve um detalhe importante, né? Exatamente. O ponto-chave é: o site pode ser responsabilizado se ele atuar como um intermediário do negócio. Não se for só um buscador, tipo um Google da vida ou um classificado simples. Certo. A base para isso é o artigo 225 da Constituição. Todos temos o dever de preservar o meio ambiente. Se o site funciona como um e-commerce mesmo, facilitando a venda, aí ele tem que coibir quase ilegal, como vender animal silvestre. E a lei de crimes ambientais? Entra aí. Entra. A Lei 9.605, de 98, permite responsabilizar a pessoa jurídica. O IBAMA, então, agiu certo ao multar. E um detalhe interessante. O Marco Civil da Internet não foi aplicado nesse caso. Por quê? Porque o auto de infração é anterior à lei. Princípio do tempus regit actum, A lei não retroage para prejudicar, nesse contexto. Claro, a lei do tempo do fato, importantíssimo. Ainda em ambiental, mas com um toque processual. Aresp 20.728.362, também de São Paulo. A tese aqui é que o Ministério Público pode executar uma indenização para o Estado, mesmo se o Estado já cumpriu a obrigação principal, que era desocupar a área protegida. Isso em caso de direitos difusos. Como funciona isso? O STJ fez uma distinção importante. Uma coisa é direito individual homogêneo, outra é direito difuso, como a proteção de um parque estadual, que é o caso aqui. Certo. Nesse caso, o direito é de todo mundo, é difuso. Se o Estado fica inerte, não cobra indenização, o MP pode agir sim. Ele tem esse papel constitucional de defender esses interesses. A Lei da Ação Popular também ajuda a fundamentar isso, falando da obrigatoriedade de executar a sentença coletiva. Mas tem um porém, né? Tem uma condição. O MP só pode partir para a execução da grana, da obrigação de pagar, depois que o Estado cumprir a parte dele, a obrigação de fazer, que no caso era a desocupação. Entendi. Garante a atuação do MP, mas com essa sequência lógica. Mudando de área agora. Direito tributário. Temos duas teses do mesmo processo, o RESP 2.174.870 de Minas Gerais. A primeira é sobre prescrição intercorrente. Parece que não precisa mais da penhora formalizada para interromper o prazo. É isso. Um bloqueio de bens já serve. Isso mesmo. É uma interpretação que segue a linha do tema repetitivo 566 do STJ. O que o tribunal entendeu é que qualquer diligência positiva da Fazenda que resulte numa constrição efetiva de patrimônio já interrompe a prescrição. E o que seria essa constrição efetiva? Olha, um bloqueio de dinheiro via Cisbajude ou aquela ordem de indisponibilidade de bens pela CENIB, isso já conta como constrição efetiva.
Não precisa esperar a penhora ser formalizada no papel, entende? Uhum. A ideia é dar mais agilidade, mais efetividade para a execução fiscal, sem ficar preso a um formalismo exagerado. E o efeito da interrupção retroage, vale desde a data em que a Fazenda pediu a medida que resultou no bloqueio ou na indisponibilidade. Interessante essa busca por efetividade. E a segunda tese desse mesmo RESP, também sobre prescrição intercorrente, mas agora falando da citação. O STJ considerou válida a citação pelo correio com aviso de recebimento, o AR, mesmo sem a assinatura do próprio devedor. Exato. De novo, a discussão se conecta com o tema 560, que fala em efetiva citação para interromper a prescrição. A jurisprudência do STJ já está bem firme nisso. Na execução fiscal, a citação postal é válida se for entregue no endereço correto do devedor. Mesmo que outra pessoa assine o AR? Sim. Não precisa da assinatura pessoal dele. Se o carteiro entregou no endereço fiscal que consta no cadastro e tem o AR comprovando a entrega lá, isso é considerado citação válida. E, claro, interrompe a prescrição também, com efeito retroativo lá para a data do pedido de citação. Muito claro. Então, para a gente recapitular rapidamente esse bloco, vimos que a lei das estatais não pega Itaipu, por ser supranacional. Sites que intermediam venda ilegal de animais silvestres podem sim ser responsabilizados. O MP tem legitimidade ampliada para executar indenização ambiental em direitos difusos, mas depois do Estado agir. E, em execução fiscal, duas coisas importantes sobre prescrição intercorrente. Isso. Primeiro, um bloqueio via Sisbajude ou CNB já basta para interromper. E segundo, a citação postal no endereço certo é válida para interromper, mesmo sem assinatura do próprio executado no AR. Perfeito. E sabe o que fica de reflexão, né? Principalmente nesses casos tributários. Essa flexibilização das formas, buscando mais efetividade na cobrança, na proteção do direito, onde que fica o limite para isso não acabar atropelando o direito de defesa? É um equilíbrio delicado, né? Excelente ponto para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise dos julgados da segunda turma, lá do informativo 839 do STJ. Foi um prazer discutir esses pontos. E a gente se vê no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco, dando continuidade à nossa análise do informativo 839 do STJ. Hoje a gente mergulha em 4 temas bem relevantes, né? Isso mesmo. Vamos falar da responsabilidade de aplicativos como o WhatsApp em casos de pornografia de vingança. Um tema super delicado. Muito. E também sobre um caso ligado a esse, onde foi negada a desistência de um recurso. Interessante. E depois? Depois, a gente viu uma questão de crime ambiental na Amazônia Legal, sobre norma penal em branco. Certo. E fechamos com os efeitos do não pagamento de multa em acordos de colaboração premiada. Ótimo. Vamos começar então por essa questão da pornografia de vingança e o WhatsApp. Um caso da terceira turma, em sigilo. Exato. A discussão era se o WhatsApp poderia ser responsabilizado junto com quem compartilhou as imagens íntimas sem autorização, sabe? E especialmente quando envolve menores. E qual foi a conclusão do STJ? O STJ entendeu que sim, o provedor pode ser solidariamente responsável, mas tem uma condição. Qual? O provedor precisa ser notificado pela vítima ou pelo representante legal, né? E essa notificação tem que ter dados para identificar o conteúdo direitinho. Ok. E aí, notificado, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar as providências que forem possíveis, assim, dentro dos limites técnicos do serviço dele, para tirar aquele conteúdo do ar ou dificultar o acesso. É o que diz o artigo 21 do Marco Civil da Internet. Mas e a criptografia ponta a ponta? O WhatsApp sempre alega isso, né? Que não consegue ver o conteúdo. Pois é. E esse foi um ponto central. O STJ disse que só alegar isso, tipo, é criptografado, não posso fazer nada, não é suficiente para tirar a responsabilidade dele. Mas então, como ele agiria? Se não pode ler a mensagem, o que ele pode fazer na prática? Parece um beco sem saída técnico, né? Olha, o STJ apontou caminhos. Mesmo sem ver o conteúdo, se a notificação identifica a conta, o número do telefone do infrator, por exemplo, Ah, entendi. o provedor pode e deve agir sobre a conta, suspender o usuário, banir a conta, mesmo que cautelarmente para tentar parar o dano. Faz sentido. Foca no usuário, não no conteúdo que ele não pode ver. Exatamente. E a omissão em fazer isso, essa inércia, pode gerar o dano moral in re ipsa,
Quer dizer, um dano que se presume. Não precisa nem provar o sofrimento da vítima, principalmente se for menor. Já tinha até precedente nisso. Entendido. Bem importante essa definição. E isso nos leva direto para o segundo caso, né? Que você mencionou estar ligado a esse. Isso, mesma turma, mesmo provedor, WhatsApp. Nesse caso, o provedor tentou desistir do recurso especial que discutia justamente essa responsabilidade. Tentou desistir? Mas a parte não tem o direito de desistir do recurso quando quiser, antes do julgamento? Artigo 998 do CPC, se não me engano? Tem sim, essa é a regra geral. A desistência é um direito da parte. Só que o STJ pode negar em situações muito específicas, excepcionais. E foi o que aconteceu aqui. Negar a desistência? Mas por quê? O que tinha de tão excepcional assim para justificar ir contra uma regra processual? Bom, foram vários motivos, sabe? Primeiro, o tema era inédito no STJ e com uma relevância social gigantesca. Essa tensão entre proteger a intimidade do menor e a responsabilidade da plataforma. Virou um leading case, um caso modelo. Certo, um caso para definir um padrão. Exato. Segundo, o tribunal percebeu indícios do que chamou de estratagema processual. Estratagema? Como assim? É tipo uma manobra. Parecia que a empresa tinha um padrão de desistir desses recursos quando sentia que a decisão podia ser contra ela, para evitar que se formasse jurisprudência desfavorável. Evitar um precedente ruim. Isso. E terceiro, o pedido de desistência veio depois que o caso já tinha um relator sorteado. Isso levantou suspeita de fórum shopping, a tentativa de escolher o juiz, sabe? Entendi. E o interesse público também pesou, imagino. Com certeza. O forte interesse público na questão e a função do STJ de uniformizar a interpretação da lei. Tudo isso levou o tribunal a dizer, não, vamos julgar o mérito sim. Impressionante como o contexto pode mudar a aplicação de uma regra. Vamos por terceiro julgado, então. Crime ambiental na Amazônia Legal. O ARR no ARESP 271097-RR. Isso, da quinta turma. O crime é o do artigo 50A da Lei de Crimes Ambientais. Desmatar floresta em terra pública sem permissão. E a discussão era sobre a denúncia. Era. O artigo 50A é uma norma penal em branco. Ele fala terras de domínio público ou devolutas, mas não diz quais são essas terras. Precisa de outra norma para completar. Entendi. E a defesa alegou o quê? Alegou que a denúncia era inépcia, inválida, porque não dizia qual era a norma específica que definia aquela área desmatada como terra pública ou devoluta. E aí? A defesa tinha razão nesse ponto? Faltou esse detalhe na denúncia? O STJ disse que não. A denúncia falava que o desmatamento foi na Amazônia Legal em terras de domínio público. O ponto-chave foi: a proteção da Amazônia Legal é um fato notório. Todo mundo sabe, é público. Ah, o fato notório. Exato. E fato notório não precisa de prova nem de ficar citando a lei que o estabelece toda hora. No caso, seria o Código Florestal, a Lei 12.651. A notoriedade supriu essa necessidade de citar a norma complementar na denúncia. Interessante aplicação da notoriedade no processo penal. E para fechar, o último tema, colaboração premiada e o não pagamento da multa. Caso da quinta turma, também em sigilo. Isso. O colaborador tinha um acordo que previa o pagamento de uma multa compensatória, mas ele não pagou. Alegou e comprovou que não tinha dinheiro, que era hipossuficiente. E a dúvida era se isso impediria ele de progredir de regime, né? Ir para regimes mais brandos, como estava no acordo. Exatamente. A questão era, não pagou a multa porque não pode, perde o benefício da progressão? E como a STJ decidiu isso? Lembra um pouco a discussão da multa penal comum, né? Lembra muito. E o STJ usou um raciocínio parecido, aplicando o entendimento do tema repetitivo 931, que trata da multa penal comum, só que adaptado para a situação do acordo. E qual foi a adaptação? Se o colaborador comprovar que realmente não tem condições financeiras e o Estado não consegue mostrar o contrário, o simples fato de não pagar a multa compensatória não pode ser usado para impedir a progressão de regime que estava combinada no acordo. Então a hipossuficiência comprovada protege o colaborador nesse ponto. Protege. E tinha um detalhe extra no caso. O próprio acordo não colocava o pagamento da multa como condição obrigatória para progredir. Então, a falta de pagamento é vista como mora, um atraso.
O Estado que tem que usar os meios legais para cobrar essa dívida, mas não pode criar uma barreira para a progressão que não estava prevista no acordo. Entendi. Bem claro. Então, recapitulando rapidinho, vimos a responsabilidade das plataformas digitais mesmo com criptografia, a possibilidade de negar desistência de recurso em casos relevantes, a força do fato notório em crime ambiental e que a dificuldade financeira comprovada impede que a multa não pague trave a progressão em colaboração premiada. Muita coisa importante. Sem dúvida. E fica a reflexão, né? Com a tecnologia avançando, com esses instrumentos novos como a colaboração, como o judiciário vai continuar interpretando as leis para proteger os direitos de todo mundo e fazer justiça, mas sem criar instabilidade, sem comprometer a segurança jurídica. É um desafio constante. Um ótimo ponto para pensarmos. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha no informativo 839 do STJ. Vamos focar em 5 julgados bem importantes das turmas criminais e ainda dar uma olhada em 2 novas afetações para repetitivo. Oi? Pois é, acompanhar o STJ é crucial, né? As decisões deles impactam diretamente o nosso dia a dia, seja advogando, julgando ou estudando. Vamos ver o que saiu de novo. Boa. Começando então com a 5ª turma, um caso de Roraima, o ARSP no ARESP 2710097, era sobre crime ambiental, desmatamento na Amazônia Legal. A defesa questionou a denúncia, dizendo que faltou citar a lei que define a área, a Lei 12.651. Mas o STJ teve um entendimento interessante aí. Considerou que a localização na Amazônia Legal é um fato público e notório. E fato notório, como diz o CPC lá no 374, não precisa de prova, né? Então, nesse caso, o tribunal entendeu que não precisava a denúncia citar expressamente a lei complementar. Quer dizer, bastou dizer Amazônia Legal e pronto. Por ser tão conhecido... Exatamente. Sendo notório, dispensa essa formalidade na tese acusatória. Simplifica um pouco a questão. Entendi. Bom, agora um caso da 5ª turma que correu em segredo de justiça. Envolvia colaboração premiada e o pagamento de multa. A dúvida era, se o colaborador prova que não tem grana para pagar a multa compensatória que foi acordada, ele perde o direito à progressão de regime que também estava no acordo? Olha, a decisão foi que não perde. Se a pessoa comprova a hipossuficiência, essa falta de pagamento da multa não pode impedir a progressão de regime que foi negociada. O STJ usou até, por analogia, o tema repetitivo 931, que fala da multa penal comum. E pesou também que o acordo não falava nada sobre vincular uma coisa a outra, sabe? E, claro, a proibição de prisão por dívida. Certo, então a dificuldade financeira real do colaborador não é um obstáculo automático para outros benefícios do acordo. Protege a negociação, né? Exato. Garante a efetividade do acordo, mesmo com essa dificuldade financeira comprovada. Agora, um que deu o que falar, né? 6ª turma HC 92902 de Alagoas. Injúria racial. A questão era se um homem negro poderia cometer injúria racial contra um homem branco. Existe o tal racismo reverso nesse contexto penal? Esse é delicado. O STJ foi muito claro. A resposta foi não. A injúria racial, prevista lá na Lei 7.716, não se configura quando a ofensa é dirigida a uma pessoa branca só por ela ser branca. O tribunal reforçou, e isso é importante, que o racismo, para essa lei específica, é um fenômeno histórico, estrutural. A lei busca proteger grupos que foram historicamente discriminados, vulneráveis, minoritários em termos de poder, não necessariamente número. Entendi. Eles se aprofundaram nesse conceito de racismo estrutural, então. Sim, bastante. Citaram até o protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ, convenções internacionais. A ideia é que a lei tenha um alvo específico. Mas e a ofensa em si? Se alguém ofende uma pessoa branca por ser branca, isso não é crime? Pode ser crime, sim, mas aí seria a injúria simples, do artigo 140 do Código Penal. Não a injúria racial qualificada, que tem essa conotação da discriminação estrutural. A qualificação não se aplicaria. Ok, ficou claro. A tipificação da injúria racial tem esse recorte histórico e social bem definido. Mudando de turma, mas ainda na 6ª, o ARRSP 2.756.710 de São Paulo.
Caso de júri. A defesa só tinha uma tese, negativa de autoria. Os jurados disseram sim, ele foi o autor, mas no quesito genérico, aquele último, absolveram. Pode isso? Pois é, o STJ diz que não. Se a única tese da defesa, que era negativa de autoria, já foi derrubada pelos jurados nos quesitos anteriores, aí a absolvição genérica, no final, fica totalmente contraditória com o que eles mesmos acabaram de decidir e com as provas. Então anula o júri. Anula. É caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Lá do 593.3d do CPP, permite novo julgamento. A soberania do veredito tem esse limite na coerência interna, né, quando não tem outra tese como clemência em jogo. Faz todo sentido, preserva a lógica da decisão. E para fechar os julgados, outro caso em segredo de justiça da sexta turma, acesso à defesa. Negaram o pedido da defesa para ter cópia física ou digital de interceptação telefônica, mas garantiram acesso aos autos digitais. Isso é cerceamento de defesa? O STJ entendeu que não. Se a defesa teve acesso integral e restrito a todo o conteúdo das mídias lá nos autos digitais, não houve cerceamento. A Lei das Interceptações, a 9.296, e a súmula vinculante 14 do STF garantem um acesso à prova, não necessariamente que o judiciário forneça uma cópia física ou um arquivo separado. Hoje em dia, com o processo eletrônico, se está tudo lá disponível para consulta online, o acesso está garantido. Para anular, a defesa teria que provar um prejuízo concreto, sabe? O tal do Padni Litisum Rif. Ah, o princípio de que sem prejuízo não há nulidade. Então o foco é o acesso efetivo à informação, não o formato. Certo? Exatamente. O que importa é poder analisar tudo que foi produzido. Perfeito. E para a gente finalizar, temos duas novas afetações para julgamento repetitivo, temas quentes vindo aí, né? Sim, dois temas bem relevantes. O tema 360 na Corte Especial vai discutir a validade daquela fundamentação per relationem. Aquela que o juiz só remete a outra decisão ou parecer. Essa mesma. Vão analisar se isso viola as exigências de fundamentação do CPC de 2015, especialmente o artigo 489. Isso pode mudar muita coisa na prática dos tribunais. Imagino. E o outro? O tema 1307, na primeira sessão, vai definir se motorista e cobrador de ônibus ou caminhão podem ter a atividade reconhecida como especial por penosidade, mesmo depois da lei de 95 ter acabado com o enquadramento só pela categoria profissional. Isso afeta diretamente muitas aposentadorias especiais. Muita coisa importante decidida e por ver. Então, resumindo rapidinho, vimos a injúria racial com foco na discriminação estrutural, limites para a absolvição genérica no júri, acesso digital a interceptações pode bastar, multa na colaboração não impede progressão automaticamente se houver hipossuficiência e a notoriedade da Amazônia Legal, facilitando a denúncia. Fora os novos temas repetitivos. Pois é, e fica uma reflexão, né? Com tanta prova digital hoje, interceptações, dados, como a gente equilibra na prática a busca por eficiência na justiça com a garantia total, real da ampla defesa? É um desafio constante. Excelente ponto para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a sua companhia nesta análise. Para não perder as próximas discussões e continuar por dentro da jurisprudência, não esqueça de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Ajuda muito a gente. Até a próxima!